Bem, minha gente boa, hoje eu peguei aqui um tema para a gente dar uma escrutinada chamado Ir para a Inexistência, né? Não vou colocar aqui de uma forma nítida para vocês as formas que eu estudo, porque a forma de se estudar ela é individual de cada ser, né? Que tem aí a curiosidade para aprender sobre qualquer coisa. O que eu posso dizer aqui como dica de forma inicial e o que eu particularmente tenho buscado e aplicado na minha vida de constante busca pelo saber, por aprendizado, eu tenho sempre buscado esse estudo com base em um único tema, pegando como referência sempre três temas, ou melhor, sempre ao menos três tipos de fontes diferentes. E na ocasião aqui eu peguei como três fontes diferentes para estudar esse mesmo tema: a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, vídeos, de diversas pessoas falando sobre esse mesmo tema na internet e uma inteligência artificial, o chat GPT. E o tema que eu estudei foi sobre um tema chamado ir para a inexistência, né? Então, eu fiz algumas anotações sobre esse tema, né? Ir para a inexistência. Primeiramente, a minha busca foi sobre o que seria esse ir, né, para a inexistência. E a gente entende, em termos simples, que esse negócio de ir para a inexistência, né, é o mesmo que a gente ir para um estado antes mesmo de nós termos nascido, né? Então, ou seja, antes de nós nascermos, nós não tínhamos consciência, pensamentos, nós não tínhamos identidades, memórias, dores, prazeres, não tínhamos um eu, um você, não existia nada. Então, isso basicamente seria uma inexistência, né? No caso aqui, não um ir à inexistência, mas um inexistir, porque ainda não existíamos antes de nascer. Mas, no que se refere ao inexistir, isso estaria relacionado a um pós-morte, né? Um pós-morte, o que seria um inexistir? Seria algo semelhante, por exemplo, a um ser vivo, mas não um ser humano. Vamos colocar, por exemplo, um cachorro, né? Um gatinho, né? Que ele existe enquanto está ali vivo conosco, a gente brincando com ele. Quando ele vem a óbito, ele inexistiu, porque o animalzinho não tem alma, ele não tem, né, o espírito, ele é apenas um corpo físico e a ciência biológica prova isso. Você pode pesquisar aí depois, tá bom? E quando a gente fala de inexistência, né, existe aí as diversas, né, instruções, né, de ensinos, principalmente dado aí pelas empresas da fé, as igrejas principalmente, porque por existirem várias igrejas diferentes, cada um vai dar a sua versão, né? Mas a gente tem que entender que a gente não pode ir por versões de empresas da fé, a gente tem que ir pela versão baseada no que o Mestre Jesus nos ensinou, né? E no entendimento, nos ensinos de Cristo, do nosso Mestre Jesus, ele deixa bem claro que não existe essa ideia de inexistência. Não existe essa ideia de uma pessoa no seu pós-vida deixar de existir, independentemente se esta pessoa ela será uma das salvas para reinar com Cristo ou das ditas por condenadas para não reinar com Cristo. Independente de que lado esta pessoa fique, ela jamais deixará de existir. Ela sempre e continuará existindo, tá? Mas em cenários e sensações diferentes. Apenas o que diverge dentre uma pessoa que morreu com Deus, ela continuará existindo, mas com as seguintes características: continuidade consciente, relação viva com Deus, ressurreição do corpo e plenitude,
de vida. É o que nós encontramos quando lemos em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebam que aqui não é dito eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Não é dito apenas para os salvos. É dito para todas as pessoas, as salvas e as não salvas, né? E o que diverge uma pessoa quando vai para o pós-morte, que não foi não está com Deus, né? A diferença é que ela rejeitou a Deus. Então, ela perde a vida não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de ser excluída, de viver em trevas, em juízo, em sofrimento, mas não vive de uma forma aniquilada totalmente. Em Mateus 10:28, nós lemos: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Veja que aqui é nítido nós entendermos que o que não pode matar a alma é Cristo. Ele não nos dá esse prazer de termos a alma morta, ainda que ele quisesse fazer isso. Mas ele ainda assim não faz. Ele nos deixa com nossa alma para que nós tenhamos esse sofrimento por mantermos conosco a nossa alma, mas agora em forma de um sofrimento. Portanto, a nossa alma no pós-morte, seja para o que existirá com Deus e o que existirá sem Deus, ambos continuarão com sua alma, porém em sentidos diferentes, né? O nosso mestre Jesus, ele, em seus ensinos, ele sempre usava palavras como perder, destruir, morrer. Mas o que seria esse perder, esse destruir, esse morrer? Não é propriamente dito um perder de alma, um destruir de alma, um morrer de alma, né? Mas no que se refere a questões de sensações e sentimentos. Seria como existir fora do propósito, fora da vida que vem de Deus. Não significa uma inexistência literal, né? Por exemplo, um relacionamento pode estar morto, uma fé pode estar morta, mas nada disso deixou de existir. Perceba que você, se estiver indo mal no seu relacionamento, não significa que porque você está passando uma fase difícil no seu relacionamento, que ele ainda terminou. Que ele terminou. Porque pode ser resolvido e você viver bem novamente com o seu cônjuge. A sua fé pode estar um pouco apagada, mas não significa que deixou de existir fé dentro de si. De forma mais básica, o ensinamento de Jesus sobre essa questão de, no pós-morte, você continuar existindo, independente se existindo com Deus ou sem Deus, basicamente está relacionado em você manter a sua consciência contínua ou não, manter a sua continuidade de existência com Deus ou sem Deus, manter o seu juízo moral e real e também manter o seu destino com peso eterno. Então, em forma básica aqui, aos que partiram do pós-morte e foram viver uma vida com Deus, eles terão a sua consciência, os seus sentidos melhorados. Então eles terão alegrias mais ampliadas, eles viverão mais os sentimentos de prazeres, né, bem mais aflorados, enquanto que o que foi para a inexistência, ou seja, desculpe o termo, mas o que permaneceu vivo no seu pós-morte,
mas ainda existe no plano sem Deus, ele não foi um dos escolhidos, vamos assim dizer, ele terá os seus sentimentos delta para baixo, ou seja, os seus sentimentos negativos aflorados. Então ele terá maior dor de sofrimento, não é a dor física propriamente dita, não é a dor de uma ferida aberta, é a dor de, por exemplo, você, de uma forma metafórica, é como se você pisasse num espinho e o espinho te perfurasse e você não sentisse essa dor, né? Ou como se você pisasse no espinho querendo ser perfurado e ele não te perfura. De forma metafórica, sentimento, os sentimentos que serão aflorados daqueles que vão para uma existência sem Deus, seria basicamente essa metáfora meio simplória, mas só para a gente deixar como o exemplo aqui, né? Uma frase que resumiria Jesus, né? Seria mais ou menos uma coisa do tipo: para Jesus, o problema não é existir depois da morte, e sim o problema está no como se existir depois da morte. Né? Então veja que são duas coisas distintas. Nós entendemos, com base nos ensinos originais de Cristo, que no pós-morte todos nós continuaremos existindo, porém de formas diferentes, ou seja, um grupo irá continuar existindo com Deus, de forma aflorada, tendo os seus sentimentos positivos mais aflorados, e um outro grupo irá permanecer vivos, sem a existência de Deus, com os seus sentimentos negativos ainda mais aflorados. De forma simplória, ir para a inexistência não existe nos ensinos de Jesus. O que existe é vida eterna com Deus, tendo os sentimentos positivos mais aflorados, ou existência separada de Deus com os sentimentos negativos mais aflorados, mas nunca o apagamento total do ser, ou seja, a destruição total do ser. Isso nunca existiu e nunca existirá. Mas o que seria, né, de fato, essa inexistência separada de Deus segundo Jesus, né? Bem, nós já sabemos que não é uma inexistência, não é deixar de ser, é continuar existindo, porém sem a comunhão com Deus, que é a vontade da vida plena, ou melhor, que é a fonte da vida plena. E Jesus descreve isso mais pelo significado espiritual do que por detalhes físicos, né? Tanto que ele nos diz que é o caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6. Estar separado de Deus significa existir sem acesso à fonte, que é o próprio Deus. Não é o fim do ser, é o esvaziamento do sentido da vida. E Jesus usa uma linguagem simbólica porque é algo difícil de explicar em termos humanos. Ele fala de trevas, não significa escuridão física apenas, mas falta de clareza, de direção, consciência do que se perdeu. Em Mateus 8:12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Veja, ele deixa claro aqui, através desse versículo, que tanto os filhos do reino poderão existir a possibilidade de ir para as trevas exteriores, de ir para a existência sem Deus, quanto o oposto disso, que aqui não está descrito, mas o versículo ele agrupa os dois lados do entendimento. O choro e ranger de dentes não é uma tortura ativa,
mas é um tipo de angústia, remorso, consciência do afastamento, dor moral e espiritual. Aquelas pessoas que existirão sem Deus, elas irão sofrer por o tempo todo lembrar que tiveram a chance de viver com a existência de Deus e ela por algum motivo assim rejeitou. Então ela viverá o tempo todo lembrando daquilo e sofrerá cada vez mais pela sua angústia, pelo seu remorso, por ter a consciência do afastamento, ela vai sentir dor moral e espiritual cada vez mais e mais intensificada a cada momento em que se passa os tempos. E quando o nosso Mestre Jesus ele fala sobre morte, ele não fala sobre uma morte aniquilativa, ele fala no quesito de uma morte espiritual. Deixa os mortos sepultarem seus mortos, Lucas 9:60. Né? Eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Isto acontecerá com aqueles que continuarão vivos sem a existência de Deus. Né? Eles lembrarão, né, dos tempos em que ou que viveram com Deus, ou que viveram com Deus, ou que tiveram essa oportunidade de estar com Deus, e assim não fizeram, né? E indo no pós-morte para uma existência sem Deus, o remorso é ampliado, a angústia, a dor e tudo mais. Né? Então, isso não chega a ser um castigo arbitrário, né? Porque, segundo o nosso Mestre Jesus, ele não cria essa separação por prazer, ou seja, ele não separa o ser em dois grupos, o que irá para a existência com ele e o que irá para a existência sem ele, porque ele tem prazer em fazer isso. É porque isto torna-se uma consequência da rejeição consciente da comunhão, ou seja, o nosso Mestre ele está aí para servir a todos, né? Ele nos disse de forma clara que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Então, ele dá a chance para todas as pessoas estarem em constante comunhão com ele. E, ao mesmo tempo, ele também dá essa chance para aqueles que não querem. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, mas tu não quiseste. Mateus 23:37. A separação acontece porque a pessoa não quis a relação, não porque Deus desejou afastá-la. Então veja que tudo o que ocorre nesta separação entre esses dois grupos não é propriamente por uma direção querida e direta de nosso Criador. É uma direção apenas liberada com base naquilo que nós escolhemos. Então, se escolhemos viver uma vida de existência com Deus, Ele nos dá essa direção e libera isso para nós. E faz isso também de forma oposta. E por que esse ato de se ir para uma existência sem Deus causa o sofrimento? Porque o ser humano ele foi criado para a comunhão com Deus. O ser humano ele foi criado para existir fora disso, o que gera um desajuste existencial. Então perceba que Cristo, o nosso Cristo, de forma inteligentemente, mais do que inteligente, eu diria que de uma forma sábia, ele nos criou para vivermos de duas formas. Ele nos criou já nos dando duas possibilidades de escolhas para decidirmos a qual vivermos. A primeira escolha, ele nos deu a opção de escolhermos para vivermos em comunhão com ele, e nos deu uma outra escolha para vivermos fora da comunhão com ele, nos gerando um desajuste existencial. Uma vida confusa e na pós-morte ainda mais aflorado os sentimentos ruins. E basicamente seria como um peixe fora da água, né? Ele continua existindo,
mas ele sofre. É claro que aqui é uma metáfora, né? Porque nós sabemos que nem todas as espécimes de peixes conseguem viver sem morrer fora d'água, mas nós sabemos que algumas espécimes, algumas poucas, conseguem sim viver fora da água. Mas, mesmo conseguindo viver fora da água, não significa que ele não esteja sofrendo, porque o peixe é propriamente para a água. Um ramo separado de uma videira continua ali, mas seco. Ele não deixou de ser um ramo de uma videira. A diferença é que entre ele e os outros ramos que ainda estão fixados na videira, os fixados estão verdinhos, nutridos, e este caído está seco, desnutrido e sofrendo com a seca. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo. João 15, 6. E de uma forma resumida, uma existência separada de Deus é continuar existindo com consciência, sem comunhão com Deus, sem a plenitude da vida e marcada por perda, vazio e angústia espiritual. Não é inexistência, não é aniquilação, não é um nada neutro, não é uma destruição total, não é um ranger de dente, não é um chifrudinho espetando você enquanto você está sendo queimado, literalmente numa chama de fogo ardente, 24 horas por dia. Não são essas simbologias que as empresas dogmáticas da fé criaram para assustar a mim e a você. Não tem nada a ver com isso. O inferno não é deixar de existir depois de sofrer eternamente, como desenhado e dito aqui há pouco. É existir sem aquilo para o qual fomos criados. Ou seja, Cristo nos criou, embora nos dando duas opções para escolha, mas a principal escolha que ele sempre torceu que nós a fizéssemos seria a escolha de irmos para a existência com Ele, vivendo com Ele as formas mais afloradas dos sentimentos do bem, dos sentimentos positivistas, a alegria, o amor, a comunhão, a lealdade, enfim, entre outros, né? Nós aprendemos também que quando Jesus nos diz sobre a qualidade de existência, ele nunca falou em vida ou morte propriamente dito de modo físico. Ele sempre deixou um diferencial entre o existir e um viver plenamente. De modo que qualidade de existência é o modo de existir, o nível de plenitude, sentido e comunhão, e o estado interior da consciência diante de Deus. Eu sou a vida, não apenas dou vida, mas defino o que é viver. Veja, Cristo, ele deixa nítido que ele não é apenas o que dá a vida, mas o que é a própria. De modo que, se ele é a própria vida, e nele sabemos que não há rancores, não há maldades, isso considerando que estamos falando de um Cristo já transformado, já endeusificado, ou seja, um Cristo que em sua plenitude, baseado no pós-morte, ele aflorou dentro de si apenas o seu lado positivo, dos sentimentos bons. Então, quando ele fala de que é a própria vida e que ele quer isso para nós, logo, ele quer que nós escolhamos o lado da existência com ele, né? O lado em que teremos aflorado em nós os sentimentos e as sensações positivas, né? E é um tema, esse tema baseado nesse contexto da inexistência, ele vai puxando vários assuntos, né? E nas minhas anotações foi muito interessante, é por isso que eu disse
que esse vídeo ele vai ficar longo, né? E é muito bom porque muitos não assistem. Ótimo, porque valoriza o vídeo, e os poucos que assistem e que ouvem é porque de fato valorizam e têm a curiosidade de fazer as suas autoanálises, suas autoavaliações em casa e estudar mais, aflorar mais sobre os assuntos. Então, esse tema de inexistência, ele não me fez, né, fazer outros questionamentos em cima disso, e eu fui fazendo os questionamentos, lendo a Bíblia, buscando em vídeos e na inteligência artificial, entre outros e outros assuntos, outros estudos, e eu fui fazendo algumas perguntas e buscando algumas respostas. Eu fiz alguma pergunta do tipo, mas se estivermos mortos, como é que podemos existir? Como posso eu, depois de morto, voltar a existir? E aqui a gente aprende um ponto-chave, né? Porque Jesus, em sua visão, a morte física não encerra a existência. E aí aqui as empresas da fé, elas aproveitam para fazer as confusões lá entre corpo, alma e espírito, né? E eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o intuito deste vídeo, né? Mas na visão de Jesus, a morte física não encerra a nossa existência, né? O que encerra é o nosso corpo atual, biológico, a nossa vida material, né? Mas não encerra o ser, nem a consciência, né? Deus não é Deus de morto, mas de vivos. O que seria esse vivos, né? Descrito em Lucas 20, 38, né? Aí existe sempre as polêmicas aí que as empresas da fé fazem. Umas dizem que é o espírito, outras dizem que é a alma, outros mais atuais chamam de consciência. Eu prefiro não colocar um adjetivo. Eu prefiro de uma forma popular, porque eu sempre busco falar para populares como a mim, eu prefiro chamar de o nosso eu próprio, né? Então, Deus é o Deus do nosso eu próprio, não o eu do ego inflado, é o eu quando se fala o eu do eu próprio, é o eu do ser humano propriamente dito, do ser vivo propriamente dito, seja no vivo material ou físico, enfim, é o ser. Você me entendeu esse ponto aí. Portanto, para Jesus, todos continuavam e continuam vivos diante de Deus, mesmo após a morte física. Então, onde viveríamos isso? E aí, nosso Mestre Jesus, ele nos aponta 3 níveis, não como mapas, mas como estados reais de existência. O estado espiritual imediato, após a morte, antes da ressurreição final, a pessoa existe conscientemente fora do corpo, em comunhão com Deus ou separada dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que ele disse ao ladrão na cruz, em Lucas 23, 43? Não é nada, não é inconsciência, é existência real, porém espiritual. Ressurreição, existência plena e definitiva. Jesus ensina que haverá ressurreição do corpo transformado, adequado à eternidade. Na ressurreição, os justos brilharão. Mateus 13, 43. Né? Depois você estude melhor sobre essa questão do que seria esses justos. Eu não vou aflorar muito aqui o ensino para não desfocar do tema. Mas aqui a existência volta a ter forma, presença e realidade plena, mas não limitada como hoje. Ou seja, hoje nós temos a nossa existência de uma forma física, mas ainda somos limitados a doenças, a acidentes, a injúrias, a agressões e coisas relacionadas. Nesse contexto, a nossa vida não será mais limitada, ou seja, ela não terá mais estes tipos de apuros, né? Porque nós viveríamos um novo estado de realidade, não igual ao mundo atual. É por isso que Jesus fala de reino de Deus,
de nova criação e de vida eterna. Não é uma nova vida, é agora uma vida retirada daqueles que viverão com a sua existência com Deus, retirado agora deles sofrimentos, risco de acidentes, envelhecimentos e tudo mais, tudo relacionado a coisas não positivas. É claro que isso não é um céu flutuando, como a gente imagina ou como nos ensinaram, mas é uma realidade restaurada, onde o tempo não oprime, o corpo não adoece, a existência ela tem sentido completo, o que eu já falei por aqui. Então, a qualidade muda. E muda como? Você tendo a vida com Deus, o que muda em qualidade é a sua consciência em paz, é o seu sentido pleno, o seu amor verdadeiro, pertencimento, é a sua existência integrada. Bem-aventurados os limpos de coração. Você é limpo de coração de que forma? Uma vez que você foi assertivo na escolha de viver com a existência com Cristo, você é um bem-aventurado, porque você foi limpo daquilo que te limitava, a doença, o sofrimento, a perda, a dor, enfim. Agora, quando nós falamos de uma existência separada de Deus, nós iremos existir separados de Deus, mas teremos a nossa consciência fragmentada, o nosso vazio existencial, o nosso remorso, a nossa perda, o nosso isolamento, o nosso existir sem o que dá sentido. Ou seja, aqui, aos que irem para a existência separada de Deus, eles também não terão a sua vida limitada a sofrimentos físicos. O seu sofrimento será exatamente de consciência, o seu vazio. Ele estará ali diante de uma floresta, metaforicamente ilustrando aqui, mas ele estará vendo o verde das plantas, mas não sentirá aquela sensação de uma brisa suave, uma sombra gostosa, não terá um olfato apurado daquele verde da natureza, ele não sentirá a brisa da natureza, o canto do pássaro, ele não terá a dor de sofrer por uma doença, por um acidente, isso ele não terá, ele não sofrerá. Entretanto, ele não terá esse preenchimento, né, dentro de si, que lhe dará a sensação de viver num vazio existencial, e isso ficará num loop, ele ficará lembrando o porquê todo esse vazio lhe foi causado, aonde que ele teve as suas falhas para lhe trazer esse vazio existencial. Né? Então, trevas anteriores não é da forma em que a gente aprendeu nas instituições por onde passamos, que se refere a um lugar escuro, mas é um estado de afastamento, ou seja, é como se você vivesse sentindo que dentro de si falta algo e que você não tem mais a chance de ter esse algo faltante dentro de você. Um algo suficiente para lhe preencher. Então, um exemplo simples para diferenciar os dois lados, os que irão existir com Deus e os que irão existir sem Deus. É um exemplo bem simples e bem humano. Imaginando duas pessoas vivas hoje, de forma física, pensemos, ambas respiram, ambas pensam, ambas existem, mas uma vive com sentido, amor, direção, e a outra vive vazia, perdida, angustiada. Ambas existem, mas a qualidade da existência é completamente diferente. E Jesus leva esse princípio para além da morte física.
Mesmo mortos fisicamente, Jesus diz e nos ensina que continuaremos existindo com consciência e em um estado espiritual real. A diferença não é se existimos, é como existimos e em comunhão ou separação de Deus. Né? Basicamente, é como se nós pensássemos em duas pessoas. Uma que escolhe viver a sua vida de forma a seguir, por exemplo, dieta, dormir corretamente, se alimentar de forma balanceada, etc, etc. E a outra viver o oposto disso. De uma forma metafórica eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem o que Jesus ele diz sobre o pós-morte de todos nós. Todos nós no pós-morte continuaremos existindo, porém, alguns de nós existiremos com Deus e outros continuaremos existindo sem Deus. Né? Então, a morte muda o modo da existência, mas não apaga o existir. O que define tudo é a qualidade dessa existência, é aquilo que eu disse, né? O que muda é os que viverão com Deus e os que viverão sem Deus. Né? Então, são coisas bem interessantes da gente fazer essas reflexões, né? E tudo aqui com base no que eu pesquisei e anotei e estou fazendo em forma de vídeo aqui para vocês, é porque, primeiro, que eu sempre digo para as pessoas que me conhecem e tudo, que não precisam acreditar em nada do que eu falo ou que eu coloco em vídeos aqui. Você tem até o livre direito, né, de discordar ou de concordar comigo, mas eu convido a todos a fazerem como eu sempre faço. Eu nunca me convenço num primeiro momento por aquilo que eu ouço. Independentemente se eu aprendi ou li ou estudei em fontes distintas. Eu sempre me dou por convencido quando eu escrutino isso por um bom tempo e tenho essa certeza convicta dentro do meu ser consciencial. Não é dentro do ser do exterior, não é dentro de uma base teológica que alguém de uma faculdade disse. Não é isso. Porque a gente sabe que a verdade e a mentira, elas andam juntas em todos os lugares. É por isso que aquele que estuda com cautela, ele a todo instante ele está em constante aprendizado, em constante busca por coisas cada vez mais claras e mais nítidas para você de uma forma sábia, melhor digerir e fixar dentro do seu consciencial. Né? A gente precisa entender que muitas das vezes um tipo de imagem ela pode ser a mesma imagem, o mesmo personagem, porém em situações distintas. E na ocasião aqui eu disse para vocês no início do vídeo que eu, com base nesse vídeo de uma forma inicial, eu estudei partindo do princípio, buscando o entendimento em 3 fontes distintas. Vídeos de diversas pessoas falando sobre inexistência, versículos, como citados aqui pela própria Bíblia, com a tradução de João Ferreira de Almeida, e também indo buscar através da inteligência artificial, do chat GPT. E eu pedi para que o chat me criasse, eu escrevi da seguinte forma para o chat. Chat, crie de forma que você achar interessante e inteligente, inclusive com um cenário para melhor eu entender uma imagem com o tema existência separada de Deus. E o chat me criou essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Eu sentado, né, encolhido, no fogo, no meio do fogo. E aí eu perguntei para o chat, né? Chat, você poderia me explicar por que criou a imagem desse jeito? E ele me deu aqui algumas explicações que
É impressionante, gente, como que as explicações de uma inteligência artificial, ela se aproxima de uma forma tão nítida, tão clara, né, aos ensinos de Cristo. Olha o que ele me deu. Ele me deu essa imagem que vocês estão vendo aí. E ele foi me respondendo com base em algumas perguntas, né? Partindo da pergunta inicial que eu fiz para ele, ele me criou outras perguntas e foi me dando respostas e eu vou ler aqui para vocês. Por que o boneco está sentado, encolhido, abraçando as pernas? Lembrando que não foi eu que pedi para o chat criar esta cena. Eu pedi, com base na minha foto de rosto, que ele criasse a imagem baseado no tema existência separada de Deus. E o chat me criou isso aí e ele me deu um texto, eu vou ler para vocês. Por que o boneco está sentado, encolhido, abraçando as pernas? E ele mesmo responde, essa postura não é de tortura, é de recolhimento interior. Ela simboliza isolamento, fechamento em si mesmo, autoproteção, solidão consciente. Na ideia de existência separada de Deus, o sofrimento não vem de fora, mas de dentro. A pessoa existe, pensa, sente, mas está sozinha consigo mesma. É o oposto da comunhão. Né? E aí nós lembramos daquela passagem bíblica, quando é falado sobre sepulcro caiado, né? Que faz essa alusão também a uma coisa que está vazia por dentro. Né? São dentre muitos ensinos, né, de Jesus. E olha como que a inteligência artificial ela alinha com os ensinos de Jesus, né? Porque quando eu fiz esse estudo, eu fiz baseado exatamente para ter esse cruzamento. E aos diplomados que talvez queiram me criticar por estar fazendo estudos, usando também como uma fonte de estudo a inteligência artificial, ei, você estudado de diploma, que talvez me critique, caso você não saiba, a inteligência artificial é desenvolvida pelos dominantes do mundo, ou seja, muitas dessas pessoas são pessoas que, ao contrário de você e de mim, elas conhecem a fundo o evangelho genuíno e orgânico do Mestre Jesus. Estas inteligências artificiais, elas não são inteligentes porque elas nasceram inteligentes. Para elas serem inteligentes e hoje conseguir ter as respostas que a gente faz como busca lá, é porque alguém a alimentou. E geralmente quem a alimenta com estas respostas que se aproximam de outras fontes confiáveis, como a própria Bíblia, propriamente dos pergaminhos, as originais, quem alimentou essa inteligência artificial são pessoas evoluídas que conhecem o evangelho dos originais, conhecem o Mestre Jesus com seu evangelho genuíno e orgânico, e inclusive muitas dessas pessoas são das linhagens genealógicas do próprio Mestre Jesus. Então você, diplomado, que talvez me critique, porque não me vê como uma grande coisa, e de fato eu não sou e nem quero, que diminua eu para que cada vez mais cresça o Mestre Jesus, é a Ele que a honra precisa ser dada e não a mim, né? Mas você, diplomado, que talvez me critique, que fixe isso na sua cabeça. Quem desenvolve a inteligência artificial não é um Zé Linguiça igual a mim, não é um diplomado que tem um diploma e que se acha melhor que os outros. É uma pessoa que realmente foi considerado como uma das... para estar no topo. E quem colocou essa pessoa no topo foi o próprio Mestre Jesus. E se você estuda os originais do Mestre Jesus, você sabe que Cristo, ele criou a elite dominante para dar contexto e sentido a todo esse cosmos que a gente vive, tá bom? Continuando aqui. E ela, né, a inteligência artificial, ela continuou me desenvolvendo, né, com base na minha pergunta original, outras perguntas e foi me dando respostas. Por que o rosto... Perdoe o barulho, minha gente boa. Por que o rosto está triste, reflexivo e não desesperado ou gritando?
E ela diz que isso foi intencional. Ela diz que Jesus nunca descreve essa condição como histeria constante, mas como consciência do que foi perdido, lucidez dolorosa, ausência de esperança, não ausência de consciência. Ou seja, a inteligência artificial do ChatGPT, ela está dizendo para mim, através do rosto triste, que Jesus, ele não vai dar para aqueles que existirão sem Deus um ranger de dentes, como é dito pelas empresas religiosas, que seria literal, mas seria um ranger de dentes no sentido de uma consciência perdida, no sentido de uma dor por não ter mais a lucidez, ou por tê-la, mas isso lhe causar dores fortíssimas de consciência. É um ranger de dente por perceber que tem ausência de esperança e não de consciência. Veja se não casa perfeitamente a resposta que a inteligência artificial deu com os ensinos dos evangelhos originais de Cristo. Quem alimentou a inteligência artificial são pessoas evoluídas. São pessoas que conhecem o evangelho orgânico e original do Mestre Jesus. É por isso que os ensinos batem. Você pode fazer essa comparação com a sua Bíblia física e também com a inteligência artificial. E você verá que ali se equiparam os ensinos. E ela continua: o rosto mostra uma lucidez sem consolo. Não é pânico, é entendimento tardio. É como se, tipo assim, você tivesse, de uma forma metafórica, falado algo para alguém que você não deveria ter falado, e depois você cai em si e você fala: puxa, eu não devia ter falado aquilo, mas já falei, não tem o que se fazer, né? Porque de repente a pessoa ou foi morar longe de você e você perdeu o contato dela, né? Ou de repente essa pessoa, de alguma forma, você não consegue mais falar com ela, nem por contato, nem por cartas, ou simplesmente porque de repente a pessoa não quer mais falar contigo, né? E ela continua. Isso combina com ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que foi o que eu falei ali em cima. E veja, choro, dor interior, ranger, tensão, não loucura. Veja que não, esse ranger e esse choro não é literal. Não é um choro de derramar lágrimas literal, um ranger de dentes literal. É de forma consciencial. Você cai em si, você quer voltar atrás, mas você não tem mais esta chance, né? E ela me gerando outras perguntas, né? Com respostas. Por que o fogo está ao redor, mas não está queimando o corpo? E ela responde: isso é um ponto-chave. O fogo aqui não é literal, nem castigo físico. Veja que a inteligência artificial, ela sempre frisa com base no que o próprio Mestre Jesus, ele sempre frisou. Ele sempre falou por parábolas, ele nunca disse em forma de parábola, e da forma por metáfora que ele falava, se convertia no literal. Então, quando ele falava, por exemplo, sobre fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava falando, propriamente dito, de um tamanho de fé comparado a um tamanho de uma semente de mostarda. Era apenas uma metáfora. Ainda que a sua fé esteja quase que apagando, mas ainda assim é um resquício de fé. Ela é tanto fé, ela continua sendo fé na mesma proporção que aquele que tem a fé equiparada a 1 tonelada. É fé do mesmo jeito. Porque não é volume, não é tamanho. A fé, ela é fé e ponto. Veja que interessante, né? E ela continua, né? Ele quem? O fogo representa ausência de descanso, ambiente hostil à plenitude, inquietação constante, tensão existencial. O fogo não destrói porque a pessoa não deixa de existir. A existência continua,
mas sem conforto, né? Ou seja, as empresas, né, da fé, elas diziam que a pessoa ia viver sendo queimada no inferno, ela ia viver sendo queimada, ia chegar nas queimaduras de terceiro, quarto, não sei quantos graus, e mesmo assim elas iriam continuar vivas. Veja que não tem nada a ver com o que o Mestre Jesus ele fala sobre o que é esse fogo. Não é literal, é metafórico, né? E isso evita a ideia errada de tortura ativa, ou seja, tortura literal. E mostra o conceito bíblico de perda, não de aniquilação, mas que perda seria essa? A perda do querer voltar atrás, quando nós tínhamos essa chance e a gente voltava, mas agora a gente quer e não tem mais esta chance, né? E aí ela continua gerando perguntas e trazendo respostas com base nesta imagem aí que vocês estão vendo, né? Que ela mesma gerou. Porque o chão é rachado, escuro e sem vida? E ela responde: o cenário não tem árvores, água, horizonte aberto. Isso simboliza a esterilidade espiritual, a ausência de crescimento, tempo que não avança para algo melhor. Nada floresce onde não há comunhão com a fonte da vida. E quem é esta fonte da vida é o próprio Criador. Imagine você, de uma forma metafórica falando, imagine você sendo uma semente. Você sendo esta semente, você sabe que dentro de si você tem potencial para germinar, dar uma nova planta, dar uma boa planta e dar novas sementes. E você assim quer fazer, mas você olha para os lados e você não vê nenhum solo propício, nenhum solo saudável para você se fincar neste solo, se tornar uma planta e dar novas sementes. Você fica em constante busca para assim fazer, mas você não tem este solo, porque a fonte da vida, metaforicamente falando, que é este solo, representado por Cristo, não está mais conosco, porque nós escolhemos existir sem Deus. Entende? E ela continua aqui, ó. Porque o nome existência separada de Deus está gravado na base da pedra? E ela responde: porque isso não é um monumento, é um estado. Gravado na pedra significa condição fixa, identidade assumida. Não é punição passageira, é quase como um memorial. Aqui existe alguém que continua sendo, mas fora daquilo para o qual foi criado. Vocês que já frequentaram museus ou alguns lugares que têm estatuetas ou em pedras ou bustos de alguma performance que fez história, você vai ver que tem o busto, tem o rosto, tem a imagem e geralmente na parte de baixo dessa pedra está escrito alguma coisa. Ou uma frase que aquela pessoa disse, ou o nome da pessoa, ou a função que aquela pessoa exerceu no seu período que fez história. E por que que ali é gravado? Para que não se apague com o tempo e fique fixado eternamente o que aquela pessoa representou naquele cenário em que ela passou, que fez história. É isso o que acontecerá com aqueles que no pós-morte existirão sem Deus, né? E é isso que ela me diz, a inteligência artificial, que representa a escrita cravada na rocha, né? E ela continua, minha gente boa. Porque o boneco é hiperrealista e parecido com você, no caso comigo. Isso é essencial para o entendimento. Se fosse genérico, ela dizendo para mim, você veria como outro, ou seja, você dizer, isso daí isso aí, Jesus, né? E confirmando através da inteligência artificial, Jesus não está dizendo para mim, está dizendo para outro lá, ó, tá vendo que a imagem não tem nada a ver comigo? Né? Então veja que até esse detalhe, a inteligência artificial, ela pegou, baseado no ensino orgânico e original de Jesus. Porque quando eu fui buscar a resposta, depois de ter assistido aos vídeos, lido na Bíblia,
eu fui buscar através da inteligência artificial, eu sempre deixava claro para ela, me dê respostas baseado nos ensinos originais de Jesus. Então ela foi muito fiel a isso aqui. Então você que não valoriza, você que critica, você diplomado, toma cuidado, porque talvez você esteja criticando o próprio Mestre Jesus. Porque a inteligência artificial que hoje nos chega, ela é uma facilitadora, principalmente para as pessoas que têm dificuldade com a leitura propriamente dita, para entender alguns assuntos. Porque nem todo mundo consegue ler e entender de forma clara a escrita literal de uma Bíblia, porque a gente sabe que é uma leitura difícil. Então hoje a inteligência artificial ela dá uma busca para essas pessoas de uma forma mais clara. Se você que tem a inteligência artificial no seu celular, faça um teste. Peça para ele explicar para você através de áudio falado, de forma clara e popular, qualquer parte da Bíblia. Ele vai te explicar exatamente o que ali está escrito, só que de uma forma popular e de fácil entendimento para quem ouve, entender e praticar. Então você que critica, principalmente as novas formas de se buscar conhecimentos, tome cuidado, porque talvez você esteja criticando o próprio Mestre Jesus, que está nos facilitando quando nos dá mais fontes de ferramentas para buscarmos o seu conhecimento e praticarmos o seu evangelho de forma cada vez mais rápida e mais fácil de se entender e principalmente de se praticar. Então ela continua, se fosse genérico, uma imagem qualquer, você veria como outro. Mas sendo reconhecível a sua própria imagem, a imagem pergunta silenciosamente, e se a existência continuasse, mas sem sentido, sem comunhão, sem Deus? Jesus sempre ensinou assim, com parábolas, que colocam o ouvinte dentro da cena. Que lindo isso, né? Que lindo! É por isso que o Mestre Jesus, ele sempre será o mestre dos mestres. E ela continua, o que a imagem não quis mostrar. E isso é importante, ela dizendo. Ela aqui, a imagem não mostra demônios, correntes, tortura explícita, caos extremo, como nos foi amedrontado nos tempos em que passamos aprisionados dentro de instituições religiosas. Eles diziam que nós iríamos para o inferno, iríamos morar com demônios, iríamos ser acorrentados, torturas terríveis e tudo de ruim. Não é o que Jesus nos fala através do seu ensino orgânico e original. O inferno não é um circo de horrores, não, como nós aprendemos nas instituições religiosas. É a solidão final de uma consciência sem Deus, né? A pessoa, ela não deixa de existir, ela continua consciente, mas ela não está sendo atacada. Mas ela vive uma existência sem comunhão, sem sentido e sem esperança. O sofrimento não vem de fora, vem da ausência daquilo que dá vida, de forma popular. Uma pessoa que vai para uma existência sem Deus, ele sofre exatamente por sentir a falta do seu Criador, Jesus Cristo. Muito bonito isso, hein? Em suma, a pior dor não é sentir algo ruim, é continuar existindo sem aquilo que fazia tudo valer a pena. Vou ler de novo. A pior dor não é sentir algo ruim, é continuar existindo sem aquilo que fazia tudo valer a pena. Então, quando a gente tem uma vida sem Deus, né, e aí eu aproveito para fazer um adendo, eu não consigo entender como que é a vida de uma pessoa que se classifica, né, como ateu, porque fazendo esses estudos aqui sobre inexistência, só de estudar, de ler, de ouvir e de apurar o ensino com base em uma vida de inexistência sem Deus, eu me colocando nessa situação, eu já me senti desconfortável, aí me sempre vinha na cabeça como será que é a vida interior dessas pessoas que se
classificam como ateus, né, que não acreditam em Deus, como que é elas por dentro? Eu não estou falando do seu comportamento exterior. Eu estou falando do seu comportamento interno, aquele que ela sozinha, no seu cantinho, ela não mostra para ninguém. Porque só de imaginar uma vida sem Deus, eu meio que já me fico desconfortável. Eu fico imaginando e pensando como que estas pessoas se classificam como ateus, né? Enfim. E como que essa imagem dialoga, né, com a ideia de inexistência? A imagem que a inteligência artificial criou responde diretamente à pergunta inicial. E se, ao morrer, simplesmente deixarmos de existir? O contraste seria esse. Inexistência é a filosofia materialista, aquela filosofia que as empresas da fé colocam na nossa, né, na nossa cabeça. Ela diz que se você morresse de forma literal, fosse destruído de forma literal, né, aí de forma literal você não existiria mais, então não teria dor, nem consciência, né, nem sujeito, enfim. Diferente do que Jesus diz, você iria para uma existência, porém você só não teria Deus presente contigo, e ali você viveria com a sua consciência, tendo identidade preservada, tendo memórias e tendo percepções de que foi perdido, ou seja, você terá a consciência de que você existe sem Deus, mas você manterá consigo sua identidade, sua memória, sua consciência. Você sofrerá, né, por saber exatamente que você se perdeu, né, e que não há mais como se redimir. É por isso que a imagem não mostra caos, mas uma lucidez triste, né? E a cena diz silenciosamente: o problema não é continuar existindo. O problema é existir sem aquilo que dava sentido à existência, ou seja, Jesus não nega a continuidade do ser, ele redefine o peso dela. Do mesmo modo também, eu pedi para a inteligência artificial do ChatGPT, partindo da minha imagem do rosto, criar também uma imagem para mim, que é esta que eu coloquei aqui para vocês, com o tema existência com Deus. E ela criou essa imagem e percebam que eu estou na mesma posição da imagem anterior. E eu perguntei para ela: Chat, por que criou esta imagem com ele, no caso eu, na mesma posição? E ela me deu as respostas com algumas perguntas. Ela me respondeu o seguinte: ela mostra que você captou exatamente o detalhe certo. A resposta é profunda, mas é lógica, é bem lógica. A razão central é: a posição é a mesma porque o ser é o mesmo. O que muda não é quem ele é, mas a condição da existência. Se eu mudasse a inteligência falando comigo, a pose, se eu mudasse a pose, o contraste ficaria superficial. Mantendo a posição, o contraste fica ontológico do ser. Mesma posição, mesma identidade. E ela conversando comigo. Nos ensinos de Jesus, e por que ela está sempre falando nos ensinos de Jesus? Porque tudo isso aqui busquei, com base no que eu já havia estudado, na Bíblia, em vídeos e tudo mais. Eu dizia sempre para ela me dar respostas baseadas nos ensinos originais de Jesus. É por isso que ela diz: nos ensinos de Jesus, a pessoa não vira outra coisa, não perde a sua história, não perde sua identidade, não é apagada nem recriada do zero. O seu eu permanece. Por isso, mesmo corpo, mesma fisionomia, mesma postura básica, o que muda é o que envolve o ser. E perceba que a imagem de postura é a mesma, mas o cenário teve umas mudanças aí. Você que está acompanhando até aqui.
E ela continua. O que a mesma posição comunica simbolicamente? A posição sentada, com os braços envolvendo as pernas, tem um significado neutro entre si. Ela pode representar recolhimento, interioridade, consciência de si. Essa postura não é boa nem má, por natureza. Ela apenas diz: eu estou comigo mesmo. E é aí que entra o contraste. Gente, resposta de uma inteligência artificial alimentada por pessoas que conhecem o evangelho genuíno, orgânico e original de Jesus. Se você que chegou até aqui ainda duvida das respostas de inteligência artificial, e aqui eu faço um adendo, não de qualquer inteligência artificial, mas de inteligência artificial que já estão consolidadas, ou seja, já teve um tempo de seriedade e de enraizamento para ser comprovado por muitos estudiosos que são confiáveis, como é o caso do ChatGPT, um Gemini, dentre mais umas meia dúzias. Se você ainda duvida, minha gente boa, penso que está na hora de você evoluir um pouco mais e abrir a sua mente, libertar-se de coisas que ainda te aprisiona em ensinos quadradóricos, em ensinos que te proíbe de ir além, de ir buscar ensinos em outras fontes, também permissíveis, que nós as usemos pelo próprio Criador. Então, por favor, leve a sério esse ensino. Não precisa acreditar em nada a mim, faça a sua própria pesquisa, mas só não seja um quadrado, uma quadrada de querer buscar os seus estudos apenas em um único tipo de fonte. Cheque todas. Busque. É assim que um evoluído faz. Ele não se contenta apenas com uma resposta feita de universidade, de enciclopédia. Ele vai em várias fontes distintas e checa o que bate, o que dá sentido, o que casa perfeitinho, para só então, depois disso, ele ter o seu bom discernimento. Faça isso sem preguiça, sem pressa e no seu tempo. Na existência separada de Deus, na primeira imagem, essa mesma postura significava fechamento sem acolhimento, interioridade sem consolo, estar consigo mesmo sozinho, consciência sem esperança. O ambiente transformava o gesto em isolamento, mas lucidez dolorosa. Na existência com Deus, na segunda imagem, a mesma postura agora significa descanso, paz interior, segurança, pertencimento. O gesto não mudou, mas agora existe luz, vida, horizonte, presença. Estar consigo mesmo não é mais solidão, é comunhão silenciosa. O ensinamento central de Jesus que isso ilustra. Jesus nunca ensinou que a salvação é virar outro ser, mas sim ser plenamente quem você é e quem você foi criado para ser. Eu vim para que tenham vida, não eu vim para que tenham outra identidade. Isso é Jesus falando, tá? Por isso, mesma pessoa, mesma consciência, mesmo eu, mas qualidade de existência totalmente diferente. E ela continua. Se as poses fossem diferentes, a mensagem seria errada. Se eu colocasse um de pé, um outro voando, outro ajoelhado dramaticamente, a mensagem viraria: a salvação muda sua personalidade. E isso não é o que Jesus ensina. Ele ensina: a presença de Deus muda o peso da existência, não apaga quem você é. E ela me dá uma frase final: o inferno não é ser outro. O céu não é deixar de ser você. A diferença está em existir com ou sem a fonte da vida. Veja que interessante. Então, minha gente boa, o que nós aprendemos com essa questão de inexistência? Nós aprendemos que, primeiro, inexistência
não existe. Esse termo foi criado muito provavelmente ou por alguém envolvido com alguma empresa da fé, ou por alguém que fazia parte de alguma instituição religiosa e saiu dela e aí criou o seu próprio sistema religioso e criou essa nova palavra para angariar seus fiéis também, né? Mas com base no que aqui estudamos, ficamos sabidos que não existe nos originais de Jesus nenhuma ação relacionada à inexistência, ligada a ser destruído, a não existir mais num pós-morte. Quem ainda acredita nisso está de forma bem clara chamando o próprio Mestre Jesus de mentiroso, porque é ele que nos deixa claro, através dos seus ensinos, que ele em nenhum momento disse que vai destruir o ser humano. Ele não disse isso. Não dentro desse contexto que aqui abordamos neste vídeo, tá? Talvez ele tenha falado em algum momento de sua fala, mas para outro contexto, não nesse contexto de uma vida pós-morte, tá bom? Deixando bem claro aqui. E é claro que eu poderia colocar outros pontos aqui para vocês relacionados a esse estudo. É que como ele ficou bem amplo e como eu gosto de dizer para as pessoas, não fiquem apenas nas minhas palavras. Faça você sua própria autoanálise, seus próprios estudos. Estudem com calma, sem pressa, sempre estudando, não apenas por uma única fonte de estudo, mas pegue o máximo de fontes distintas para você estudar sobre um único tema. Não tenha vergonha de anotar, fazer as suas anotações, de perguntar, de questionar, de revirar de cima a baixo, porque é assim que uma pessoa busca o verdadeiro conhecimento. A pessoa que adquire o primeiro conhecimento, já sela nele e vende como esse conhecimento fiel, ela é uma pessoa de um QI baixo, ela é uma pessoa que não está pronta para ensinar ao seu semelhante, porque ela apenas tornou-se uma papagaiadora de apenas um tipo de ideia que lhe foi colocada mente adentro. Tá bom, minha gente boa? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E como eu disse, faça você a sua própria autoanálise, a sua própria autobusca. E eu lhes afirmo, muitas das vezes, quando você faz a sua própria autoanálise, autobusca, você aprende e entende muito mais perfeitamente do que aquela própria pessoa que de forma inicial você ouviu alguma coisa relacionada àquele assunto com ela. Entendeu? Então é muito natural, eu tenho feito alguns vídeos relacionados a temas diferentes e postado nas minhas redes sociais, e é muito natural que as pessoas me ouvem e passa um tempo depois elas voltam aqui e dizem: "Ei, Marcos, em tal item assim você falou tal coisa, eu fui estudar e eu vi que faltou você falar sobre isso, 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 isso e isso. Portanto, você não falou de uma forma completa. Ou você, de repente, não aprendeu totalmente para passar." E a pessoa, ela me traz ainda mais esse conhecimento. E sabe o que eu falo para essa pessoa? Muito obrigado. Eu, claro, de forma respeitosa, mas eu de forma inicial, eu não duvido do que a pessoa está falando e nem tampouco acredito. Mas eu ouço, agradeço a pessoa por ter me trazido essa informação e eu pego de novo aquela matéria e com calma, sem pressa, eu vou reestudando ela de novo para ver se o que aquela pessoa falou que faltou ou que eu não completei ou que eu me equivoquei, de fato está certo ou não. E eu sempre, se estou errado, eu me corrijo. Se não tem sentido o que a pessoa falou, eu não vou lá afrontá-la, mas eu mantenho no que eu aprendi de forma inicial, né? Mas a gente tem que ter sempre essa humildade para estar em constante abraçamento, para sempre revisar os nossos estudos e aprendizados e ter a humildade de, quando dizer que não aprendeu totalmente, a gente continuar indo atrás. Se aprendemos com base em um tema algo de forma total, a gente não vai ficar afrontando o nosso irmão e dizer: "Eu aprendi totalmente." Não precisa, porque cada um tem que aprender no seu tempo.
O que não podemos é ser inertes e não irmos atrás dos conhecimentos. E repito, sempre busque os conhecimentos nas mais variadas fontes de buscas, seja por vídeos na internet, seja através de filmes, através de séries, seja através de matérias de jornal, seja o jornal impresso, o jornal de internet, o jornal da mídia, seja tudo. Seja por uma inteligência artificial, um livro físico, uma enciclopédia, seja por uma palestra, seja por um stand-up, seja por uma letra de uma música, uma orquestra, seja por um ritmo musical. Não deixe de buscar conhecimento nas mais variadas fontes de buscas pelo saber e pelo entendimento. É assim que você se liberta das armadilhas e dos engodos daqueles que criam sistemas para nos alienar, para nos prender ao sistema dele. Porque ele percebe que muitos que vão atrás dele é porque querem apenas o ensino dele, e aí ele faz o que quer. Ele diz para aquela pessoa que laranja é limão, e a pessoa, por não ir atrás do conhecimento em outras fontes, ela está comendo laranja, acreditando que é um limão. E é isso que um evoluído nunca deve fazer. É por isso que eu sempre digo que o evoluído, ele não se prende a sistema nenhum. Ele vai atrás de todos os sistemas para reter de todos os sistemas os pontos bons, assertivos e ficar nítido dentro de si os pontos errativos, para ele não praticar e alertar o seu semelhante. Olha, esse ponto é errativo, esse é assertivo, e aí ele faz um montante, um conglomerado dentro de si dos acertos colhidos de mais variadas fontes e sistemas, e aí ele traz para dentro de si, ele melhora como um ser humano, como um cidadão, e ele faz um agrupamento com os seus amigos do trabalho, na família, pessoas próximas, montando a verdadeira igreja de pessoas, fazendo Cristo presente para passar este conhecimento para estas pessoas. É assim que o evoluído faz e pratica o evangelho genuíno, original e orgânico de Jesus Cristo.